Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente para o Futuro. Eu sou o Felipe, aqui comigo está o Yuri e estamos no segundo episódio desta temporada com pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, conversando com quem vai governar o DF para ouvir propostas, cobrar clarezas e entender como pretendem transformar a cidade. O nosso convidado de hoje é jornalista, gestor público, com trajetória marcada pela atuação política e institucional em diferentes áreas da administração pública. Foi presidente da União Nacional dos Estudantes e ocupou cargos ligados às áreas de juventude, esporte, desenvolvimento econômico e comunicação pública ao longo da sua carreira. Em 2023, ganhou destaque nacional ao atuar como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro. No mesmo período, exerceu o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e chegou a assumir interinamente o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Atualmente é pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB e aparece como um dos principais nomes colocados no debate sobre o futuro público e administrativo da capital do país. Uma liderança que reúne experiência institucional e articulação política. Com a gente, Ricardo Capelli. Ricardo, obrigado pela presença e eu gostaria que você desse uma palavra inicial para quem nos acompanha e para a gente começar a nossa conversa. Está presente. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho. A gente agora está nessa jornada de pré-campanha, né? Pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, mas a gente muito animado, porque a gente acredita muito que o Distrito Federal pode ser um lugar ainda muito melhor para se viver. E a gente está caminhando muito. Eu, desde que decidi ser pré-candidato, desde janeiro do ano passado, eu todo mês saio uma semana de casa e vou morar numa cidade diferente do Distrito Federal por uma semana, dormindo na casa das pessoas, andando de transporte público e conhecendo o Distrito Federal real, né, que é bastante diferente do cartão postal que a maioria das pessoas conhece. É, né? Diferente. Que é muito diferente da Ponte JK, da Esplanada, do Congresso e do eixo monumental da Torre de TV. Eu já estou na rua caminhando há 17 meses, já fiquei uma semana em 19, 20 regiões administrativas diferentes, conhecendo a realidade e visitando os equipamentos públicos para conhecer as políticas públicas, ver o que está funcionando, o que não está, e ouvindo muito também. Então, uma alegria estar aqui e poder conversar com vocês. Então vamos falar sobre essa iniciativa. Você se propõe a passar alguns dias nas regiões administrativas para tentar entender como funciona a rotina local. Mas isso também tem levantado algumas críticas, principalmente no seu campo, no campo da esquerda. Muita gente diz que isso é mais uma prática performática. Tem candidato que chega a dizer que é uma espécie de safari que você tem feito. Eu não vi nenhum candidato falar isso. Quem falou sobre isso? Teve um pré-candidato aí que falou isso. Eu não vi. E aí a minha pergunta é, isso é uma espetacularização para ganho político pessoal ou realmente existe um comprometimento em conhecer a vivência dessas comunidades, dessas cidades? Como é isso para você? Isso é fazer o que a política sempre fez. O problema é que a política se burocratizou. A política ela virou e ela voltou para a superestrutura. O que eu estou fazendo é ir para as cidades, passar uma semana para conhecer, ficar no território uma semana. Isso é o famoso trabalho de base que se fazia na década de 80 e que a política deixou de fazer. O problema é que tem gente que acha que o Distrito Federal começa na Tia Zélia, acaba na Feirinha da Ponta Norte, passando pelo Choro do Eixo. O Distrito Federal vai muito além disso. O Distrito Federal real, aqui nesse miolo moram 600, 700 mil pessoas. No Distrito Federal real moram 2 milhões e 300 mil pessoas, que muitas vezes não são ouvidas, não são vistas, não têm visibilidade. Então, quando eu decidi ser candidato, veja, eu estou há 23 anos no Distrito Federal. Sempre morei na Asa Sul, morei na Asa Norte, morei 4 anos e meio em Águas Claras. Foi o mais longe que eu fui morar. E aí eu me perguntei, será que eu conheço o Distrito Federal real? E para mim está sendo uma experiência incrível, porque eu estou ficando na casa das pessoas. É completamente diferente você
ir para uma cidade, fazer uma reunião e voltar para casa e ficar no território uma semana. Então, estou aprendendo muito, estou muito feliz com isso, e isso é fazer o que a esquerda fazia na década de 80 e deixou de fazer. Esse é o problema. Se burocratizou muito tempo no governo. Isso é trabalho de base. Quem critica, eu acho que está com inveja, porque gostaria de estar tendo coragem, porque para fazer isso tem que ter coragem. Você sair, eu estou há 17 meses, que todo mês eu saio uma semana de casa e vou morar numa cidade. Fico lá, converso com uma pessoa, converso com outra, durmo na casa de um, vou na UPA, vou na UBS, vou no hospital, vou no restaurante comunitário, vou no CRAS, vou na regional de educação, vou na escola. Então você ter a disponibilidade e a vontade de sair todo mês, ficar uma semana no território, durmo na casa de um, durmo 2 dias. Já dormi em casa conhecido do conhecido, já dormi em casa de quem me ofereceu a casa pela internet. Então, veja, tem sido um movimento muito importante de conhecer a cidade, e eu estou doido para que chegue a eleição. Porque pode ter alguém que conheça mais a cidade, tanto a cidade como eu, mais do que eu, não vai ter ninguém nessa eleição que conheça mais a cidade do que eu. Porque eu estou no território, conhecendo a realidade do Distrito Federal real, que não é o Distrito Federal do cartão postal que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, sobre essa questão de você andar em todas as cidades, eu acho que isso é o mínimo que qualquer candidato ou pré-candidato ao governo tem que fazer. Você tem que conhecer o local, os problemas desse local. Mas que ninguém faz, né? Exatamente. Eu acho que a crítica chega mais na ênfase, né, que foi dada a você estar falando, nossa, tô indo, tô dormindo, tô conhecendo. Talvez isso é o que ofenda. Já que você tá indo... Ofende quem? Não, quem criticou. Quem critica? Mas quem criticou? Qual é o nome? Eu não vi. Dá nome. Dá nome de quem criticou. Que aí eu vou te responder. Existem críticas, assim. Não, dá nome, então, de quem criticou. Não posso fazer. Não. Posso expor a pessoa, assim. Não. Mas, assim, Porque tem que fazer a crítica pública, porque não dá para essa turma ficar no gabinete achando que vai ganhar a eleição no choro no eixo, na feirinha da Asa Norte. A esquerda aqui no Distrito Federal tomou uma surra em 2022, ganhou só na Asa Norte. Quando foi para o povo, onde está o povo trabalhador do Distrito Federal, na Ceilândia, em Samambaia, no Recanto, em Braslândia, tomou uma surra, tomou de 6-1, 7-1. O povo que critica é o povo que acha que vai ganhar a eleição na feirinha da Ponta Norte. Esse é o erro. Entendeu? Que é o que se diz progressista, mas é o progressista classe média. É muito bom ser progressista no plano piloto, é lindo. Agora tem que acordar de manhã. Eu anteontem, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, estava no terminal do BRT de Santa Maria conversando com a população. É assim que a gente faz política. É assim que eu aprendi a fazer política. Quando o Robert Mitchell escreve sobre a lei de ferro das oligarquias, ele fala muito sobre a burocratização dos partidos de esquerda, principalmente. Você acha que isso tem atrapalhado muito a colocação de novos quadros, por exemplo? O presidente Lula, há 3 semanas atrás, ele falou que ia lançar a campanha dele em São Bernardo. E ele falou que não ia voltar para São Bernardo por nostalgia. Ele falou que ia voltar para São Bernardo, palavras dele, abre aspas, porque a política apodreceu. E essa prática ruim penetrou por dentro de todos os partidos, todos, sem exceção. E ele falou que ia voltar para São Bernardo porque para resgatar a política original era preciso dar o exemplo. Por isso que ele ia voltar para São Bernardo, não era por nostalgia, para dar o exemplo, a porta de fábrica, que é o que a gente está fazendo, indo para as cidades, conversar com as pessoas. Quem se incomoda, eu acho que devia ter a coragem de fazer o mesmo. E nesse tempo que você rodou todas as cidades, né, que é o que está chamando mais atenção, o que você viu? O que falta? O que as pessoas dizem sobre? Veja, o que eu vi foi um abismo imenso entre a qualidade dos serviços públicos que existe na área nobre e a qualidade dos serviços públicos que existe nas cidades. Eu moro no Sudoeste, certo? No Parque do Bosque, no Sudoeste, onde eu levo meu filho, o parque é impecável. Você tem brinquedos, o parquinho para criança, tem os brinquedos, tem até uma cobertura para os brinquedos não esquentarem, é lindo. Agora é o seguinte, vai para o Parque de São Sebastião, eu fui para todos os parques da cidade, vai para o Parque de São Sebastião. O Parque de São Sebastião não tem banheiro, não tem cerca, lá dentro tem estupro, tem assalto, tem morte, não tem nada. Não tem iluminação, é perigoso para mulher. Vai para o Parque Vivencial Urbano da Estrutural, lá no final da Estrutural, do lado do Centro Olímpico, eu fui a todos. Você chega lá, não tem nada, virou um terreno baldio. Por quê?
A 8 quilômetros daqui na Santa Luzia, eu dormi na Santa Luzia numa casa de madeira, de frente para o Parque Nacional, de um serralheiro, que hoje é meu amigo, Milton, Mato Grosso, é meu amigo, serralheiro, numa casa de madeira, ele mora ali em frente. Você chega na Santa Luzia, a 8 quilômetros daqui, tem 20 mil pessoas morando sem saneamento, sem água, sem luz, tudo no gato. Essa é o Distrito Federal invisível, que as pessoas não veem. Não querem ver, né? Não querem ver. Eu acho que quem se incomoda é porque é o seguinte, eu estou mostrando mesmo. E é mostrando para incomodar, para jogar, para dar visibilidade. A semana retrasada eu estava em Braslândia. Estava no Lago Veredim, em Braslândia, um lugar lindo. O lago todo apagado. Aí eu fiz um vídeo, mostrei e tal. No dia seguinte eles foram lá e ligaram todos os postes. Então veja, esse trabalho que eu estou fazendo, parte dele é tirar da invisibilidade aquilo que as pessoas não querem ver. E isso pressiona, inclusive, o poder público e as empresas a resolverem os problemas. Então, estou muito satisfeito, feliz com esse caminho. Falando um pouco sobre esse abismo que você falou de serviços públicos, o Tribunal de Contas do DF identificou que mais de 11 mil alunos em Ceilândia, Planaltina e Riacho Fundo sofrem com falta de saneamento ou até de água potável nas escolas públicas. E mais, regiões como o Sol Nascente e Pôr do Sol sequer contam ainda com uma escola pública pronta para elas. Nesse cenário, esse discurso de meritocracia ignora a sorte de onde as pessoas nascem, né? A minha pergunta é: qual é a sua proposta central, por exemplo, para a educação? Para que aonde as pessoas cheguem não dependam só de onde elas partem. Claro, veja, a educação, hoje a gente tem 60%, mais de 60% dos professores da rede são temporários, certo? Como é que você faz uma educação de qualidade com... Você chega em dezembro, devolve os professores temporários, mais de 60% da rede devolve para o banco. Eles vão voltar de 15 de fevereiro para cima. Chega em junho, você devolve para o banco. Não, como é que 60% da rede não participa do planejamento pedagógico de fato? Não tem planejamento, quer dizer, onde é que a gente quer chegar na educação? Eles não participam, porque quando eles voltam tem 2, 3 dias, male e começa o ano. Então, primeiro, é preciso reverter isso. Nós precisamos ter um quadro na educação de professores que sejam do quadro e ter projeto para a educação. Nós queremos chegar aonde hoje? Isso não está na pauta. Eu não sei se vocês sabem, sendo dado o censo escolar de 2024, o Distrito Federal, no que diz respeito a percentual de alunos no horário integral no ensino médio, você sabe qual é o lugar do Distrito Federal? É o último do Brasil, 27º, em percentual de alunos no horário integral no ensino médio. Percentual de alunos no horário integral no ensino fundamental, nós somos o 21º do Brasil. Não é possível, a capital do Brasil está nessa situação na educação. A gente está convivendo com salas superlotadas, a gente está convivendo com falta de política efetiva para tratar as crianças especiais que estão dentro das escolas. A gente aumentou muito o número de casos, porque aumentaram os casos e aumentou o diagnóstico. E a gente está fazendo o acompanhamento desses alunos com educadores sociais que ganhavam no passado R$40, agora estão ganhando R$80. Mão de obra sem a qualificação adequada e precarizada. Então, veja, os professores, sobre eles uma carga, salas com 40, mais de 40 alunos. Então é preciso, primeiro, construir mais escolas, é preciso retomar uma meta de horário integral, porque o horário integral não é só para educação, 7 horas ou mais não é só para educação. Isso mexe toda uma cadeia. Eu estava novamente em Braslândia, uma senhora na feira veio falar comigo que o governo atual acabou com o horário integral em Braslândia. Ela falou, olha, antes eu deixava meu filho na escola e vinha para a feira tranquilo. Agora eu não tenho como vir tranquila porque meu filho não está mais no horário integral. Então o horário integral também mexe com uma série de questões econômicas, socioeconômicas, que são fundamentais a gente retomar. O fato é que hoje a educação está sem projeto, está precarizada, está com professores temporários, enfim, tem um concurso feito, tem a reivindicação de zerar o banco, não zera o banco, enfim. Então é preciso retomar, ter projeto. A educação aqui não pode ser tocada de lado como está sendo hoje. E sobre sua visão sobre orçamento? A gente tem problema na educação, na segurança pública, na saúde, que é um dos principais que nós temos. Sobre os recursos que o DF tem, Distrito Federal, porque a gente tem um fundo constitucional de 28 bi, fora a arrecadação de um ICMS que é
altíssimo que nós temos aqui. Como você vê o orçamento que nós temos para trabalhar? Ele é suficiente para transformar aqui num lugar muito bom de se viver? Levando em consideração também todo o que se fala sobre o rombo do Banco Master, se fala em um ajuste fiscal. Como conciliar essa prospecção de um ajuste fiscal com a necessidade de mais políticas públicas? Veja, aqui não tem problema de orçamento. O orçamento desse ano é 74 bi. São 28 bi do Fundo Constitucional, 46 bi de arrecadação própria. O orçamento do Distrito Federal é o 6º maior do Brasil e nós temos a 20ª população e o menor território. Se você fizer o orçamento per capita, é o maior do Brasil. Se você pegar o orçamento e dividir pelo território, é o melhor do Brasil. Então, primeiro, o problema aqui não é dinheiro, não é falta de recursos. Segundo, esse vai ser um ano crítico, porque o secretário de Economia que assumiu, novo agora no governo da Celina, ele deu uma declaração que o governo é uma máquina desgovernada. Ele falou no primeiro trimestre que tem um rombo de 3 bi. Eu estou com uma equipe estudando o orçamento e o rombo não é de 3 bi, o rombo é de no mínimo 8 bi. 8 bi que vai ter que ser ajustado de um orçamento de 46 bi, porque os 28 do fundo eles não conseguem mexer. É por isso que está começando a parar tudo na cidade. É por isso que o plano de saúde dos servidores está entrando em falência, descredenciamento em massa, porque eles não estão pagando INAS, que gerem o plano de saúde dos servidores, há 5 meses. É por isso que as obras estão todas paradas e nenhuma vai terminar. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, eles são obrigados a equacionar esse rombo no orçamento até dezembro. Então, o governo Ibanez Celina Leão deixou o colapso do orçamento público, sem falar no BRB, tá? Não estou nem entrando no BRB. O BRB, vamos ver o que acontece até o final do mês com o BRB, mas o BRB, o rombo não é menos que 10 bilhões. O último balanço publicado pelo BRB foi no 2º trimestre do ano passado. Junho de 2025. Ele não publicou o do 3º trimestre, não publicou o do 4º e não publicou o balanço do ano passado. Por que ele não publicou o balanço? Porque o balanço está negativo, o patrimônio líquido do banco está negativo. Se ele publicar, o Banco Central é obrigado a intervir. Sim. O BRB está pagando multa diária de R$50 mil desde o dia 31 de março. E agora tem o desafio de apresentar, equacionar o balanço até o dia 29. Vamos ver o que vai acontecer. Eles desviaram, usaram 20 bilhões do banco para comprar papéis fraudados do Master e, além de quebrar o BRB, eles conseguiram quebrar um orçamento onde sobra dinheiro. O orçamento da saúde esse ano no Distrito Federal, só da saúde, são 12 bilhões de reais. É R$1 bilhão por mês. E a saúde vive um colapso absoluto. Nós temos mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Nós temos mais de 40 mil pessoas na fila da cirurgia. Eu já visitei praticamente todas as UPAs e hospitais do Distrito Federal, as unidades básicas de saúde, indo para as cidades. E aí, o que eu estou vendo é o seguinte, eu cheguei no Hospital do Guará na semana passada, não tinha fio de sutura para dar ponto no Hospital do Guará. O Hospital de Braslândia está há 8 anos sem ter ortopedista. Então o problema não é de orçamento, porque nós temos na saúde 1 bilhão por mês. Agora, para onde está indo esse dinheiro? Né? Vamos entrar um pouquinho na questão do Banco BRB, em tudo que está acontecendo. O senhor é a favor de se usar o Fundo Constitucional como garantia para um empréstimo que salvasse o BRB? Eu defendo que a gente confisque os bens de todos os envolvidos e que a gente, o Daniel Vorcaro, que é o banqueiro dono do Master, ele deu uma declaração há 2 semanas atrás, no processo de negociação dele da delação, que ele pode devolver até 50 bilhões. Parte desse dinheiro foi desviado do BRB, tem que voltar para o BRB. Se fala que pelo menos 12 bilhões em papéis fraudados o BRB comprou do Master. Esse dinheiro foi para onde? Foi pago para o Master. Cadê esse dinheiro? Então eu defendo que a Polícia Federal rastreie esse dinheiro e devolva o dinheiro para o BRB para fechar as contas. Veja, eu não acho razoável que eles tenham quebrado o BRB, fraudes de entre 12 e 20 bilhões, e no final eles querem pegar um empréstimo de mais 6,6, 6,8, quase 7 bilhões para tapar o rombo. Só que é empréstimo. Quem é que vai pagar esse empréstimo depois? Para a população.
Somos nós. Quem paga a conta. Somos nós, quer dizer, então eles fraudam o banco, desviam dinheiro e no final empurram a conta para a gente pagar. Na minha opinião, isso não é razoável. Falar um pouquinho de saúde. Acho que é um gargalo cruel, né? Porque não é só conta, é serviço, é gente na fila, é gente que sofre todo dia. O Corém, DF, fala em déficit de 6 mil profissionais na rede, só de técnicos de enfermagem, 3 mil. Sim. Enfermeiros, mais de 1.500. Técnico já está em mais de 4 mil. Quando falta profissional, quem mais sente é quem está precisando. Qual o seu eixo central para resolver esse déficit? Veja, tem que fazer concurso e tem que chamar as pessoas do concurso, porque eles também fazem concurso e não chamam as pessoas. Então tem muita gente no banco aguardando ser chamada e eles não chamam. Primeiro, nós temos que ampliar a primeira atenção primária aqui. Tem que ampliar o PSF. Segundo, nós temos que ampliar as policlínicas, porque as policlínicas também estão vivendo uma situação lamentável. Mais de 120 mil pessoas aguardando consultas e exames com especialistas no Distrito Federal. Então tem que ampliar as policlínicas e tem que acabar com esse modelo de gestão do IGES. Eu ia entrar O nesse IGES assunto. virou um antro de corrupção e um cabide de emprego. Então esse modelo, que era para melhorar a gestão na saúde, só fez piorar. Então Mas precisa mudar o modelo. Qual seria o modelo ideal? Veja, nós temos que, primeiro, a gente tem milhares de trabalhadores hoje no IGES, nas UPAs, no Hospital de Base e no Hospital de Santa Maria. Então não é possível fechar simplesmente de uma hora para outra e demitir todo mundo, porque a saúde entraria em colapso. Então nós temos que ver para qual modelo migrar. Uma das opções pode ser uma empresa pública, como você tem a HU Brasil, que era a EBSERH, que virou HU Brasil, como a gente fez no Maranhão, no governo do Flávio Dino, que criou a empresa maranhense de serviços hospitalares. Agora, você tem que migrar para um outro modelo. Esse do IGES deu errado. Então, na forma que o IGES está hoje, num eventual governo Capelli, não vai continuar. Não vai continuar. Ok. Capelli, fala um pouquinho sobre 8 de janeiro. Você até escreveu um livro sobre isso, você estava no centro das coisas acontecendo, e a gente acompanhou tudo pela TV, aquele domingo fatídico, e ainda mais a gente que é estudante de ciência política, para a gente foi um dia marcante. Eu gostaria de saber como aquele dia foi para você. A gente, estudando política, aprende que a política ela é acordo, ela é conversa, ela é diálogo. Em que momento ali dentro você percebeu que a chave virou e que não dava mais para negociar com aquelas pessoas? Que aquele era o momento de ir para cima e enfrentar o que estava acontecendo? Não, veja, um momento muito difícil, né, para a democracia brasileira, na história do Brasil. E ali não houve tempo muito. Por quê? De muita reflexão. Ali foi um momento de ação. Porque, na verdade, quem cruzou a linha da legalidade foram eles, quando romperam as barreiras policiais e invadiram a sede dos três poderes. Não há precedente na história do Brasil de uma manifestação que invadiu a sede dos três poderes simultaneamente. Aquilo foi uma grave agressão à democracia, à Constituição. E quando aquilo aconteceu, ali coube ao presidente Lula, ao ministro Flávio Dino e a todos nós agir. Então não houve muito tempo para reflexão em qual momento. Ali havia uma crise grave em curso e que exigia o quê? A ação imediata para estancar a crise, de retirar aqueles elementos da esplanada e desmontar o acampamento. Ali era ação, gestão de crise e ação imediata para tentar normalizar, controlar e normalizar novamente a situação. Então foi um dia muito difícil, né, muito tenso, com alguns momentos de enfrentamento, porque o nosso objetivo era desmontar o acampamento ainda na noite do dia 8. Não foi possível desmontar o acampamento no dia seguinte pela manhã, às 6h30 da manhã. Conseguimos desmontar o acampamento sem nenhum incidente, o que foi muito importante, e efetuamos, entre a segunda e a quarta-feira, entre o dia 9 e o dia 11, a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil. Nós prendemos em torno de 1.500 pessoas em 3 dias simultaneamente. Então foram dias muito difíceis. Sei que a gente está aqui para falar de política local, mas não tem como dissociar um pouco
Qual a sua opinião sobre o que o Congresso aprovou de dosimetria de penas para os envolvidos naquele dia? Eu acho que não é razoável, uma vez que o que aconteceu foi muito grave. O que aconteceu não foi uma manifestação qualquer. As manifestações são sempre muito bem-vindas, fazem parte da democracia. Mas aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que não é pedagógico, depois de tudo que aconteceu, você ter a punição e logo em seguida reduzir as penas. Mas você acha que uma pena, por exemplo, na sua opinião, de 17 anos, 15 anos, que é mais ou menos a pena de um crime hediondo, para uma pessoa que estava lá, mesmo que a gente sabe que não é uma manifestação comum, é uma tentativa de golpe, mas a pena maior não teria que ser para os líderes que fizeram essas pessoas irem até lá? Eu acho que o principal líder está condenado e bem condenado, que é Jair Messias Bolsonaro. Então, eu acho que foram todos devidamente tratados pela justiça. Mas acha que mesmo assim, por exemplo, a Débora lá do Batom, tá errada, tem que ser punida. Mas 17 anos, 15 anos não é demais? Veja, vamos aqui, vou fazer uma analogia. Uhum. Um elemento bota fogo numa casa para tentar matar a esposa e o filho queimado. Uhum. Elas saem de casa. Ele é julgado por ter colocado fogo na casa ou por tentativa de homicídio? Não, tentativa de homicídio. Mas aí... Então essa pessoa não foi julgada pelo batom. Ela não foi julgada por ter quebrado uma vidraça. Ela foi julgada por ter participado de uma conspiração golpista que tentou rasgar a Constituição e a democracia brasileira. O problema é que tentam transformar aquilo isolando o ato. Ali não há ato isolado. Não, a ideia do ato, né? Que seria o porquê eles foram até lá. Mas está na Constituição, está na legislação. Tentativa de golpe de Estado também é crime. Mas você acha que a pena deve ser uma pena parelha a uma pena de um crime hediondo? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal acertou, porque, veja, a história do Brasil ela é pontuada por golpes ou tentativas de golpe. A nossa história. Sem que nunca uma conspiração golpista tenha sentado no banco dos réus. Esse julgamento foi a primeira vez na história do Brasil que pessoas que conspiraram contra a democracia brasileira sentaram no banco dos réus, civis e militares foram julgados por esses atos. Então acho que o Supremo Tribunal Federal fez história e estabeleceu um limite claro. O Brasil é um país democrático, pode votar na direita, pode votar na esquerda, pode votar em quem você quiser, mas você não pode, porque o seu candidato perdeu, você tentar dar um golpe de Estado, você montar um plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do Supremo. Isso é inaceitável. Então acho que as penas e o julgamento do Supremo ele está de acordo com a gravidade histórica do que aconteceu. Falando um pouco sobre segurança, você foi interventor de segurança pública aqui no DF e muitas vezes a esquerda ela é acusada, não estou entrando nem nesse mérito, mas ela é acusada de ser um pouco branda em questões de segurança pública. Depois da sua experiência à frente da segurança pública do DF, como o senhor vai conseguir equilibrar essas críticas e dar uma resposta concreta para os problemas que as pessoas acreditam? As pessoas vivem, né, no dia a dia das periferias, no dia a dia também aqui do centro da cidade, porque, não sei, às vezes me parece que Brasília tem um problema de segurança que é resolvível. Ela não é um problema tão crônico quanto o Rio de Janeiro, São Paulo, onde a coisa é muito enraizada, que me parece que às vezes a estratégia poderia muitas vezes dar conta de resolver. Como é ser um líder de esquerda e poder falar com uma população sobre isso? Veja, eu não me enquadro naqueles que têm problema com segurança pública, muito pelo contrário. Eu não sou daqueles que acham que o problema da segurança pública é a polícia, muito pelo contrário, a polícia é solução na segurança pública. O problema da segurança pública é o crime organizado, não é a polícia. Então veja, aqui no Distrito Federal tem algumas questões que nós precisamos enfrentar. Primeiro, nós precisamos desmontar a máfia da grilagem aqui no Distrito Federal. Que em toda a cidade que eu cheguei, todo mundo sabe quem são os grileiros, quem está grilando, quem grila a terra. Aí depois eles grilam a terra
vendem para uma pessoa que às vezes compra de boa fé, é o canto que ela tem para pegar o pouco dinheiro para construir a casa, ela compra ali na luta para tentar resolver o problema de moradia que o Estado não ajudou ela a resolver, ela constrói a casa, depois o Estado vem e derruba a casa dela. Mas prendeu o grileiro? Porque tudo começou com grileiro, não tem uma prisão de grileiro. E tem máfia da grilagem estabelecida no Distrito Federal em boa parte das cidades. Então eu estou defendendo criar uma delegacia especializada de combate à grilagem para enfrentar isso. E começa a ter grilagem, em alguns casos, metida com a polícia. Isso aí é uma ameaça grave, porque isso já vinha acontecendo no Rio de Janeiro, vira milícia. Exato. E aí depois, para você desmontar, é mais complicado ainda. Então, primeiro, temos que enfrentar isso. Segundo, nós temos um problema hoje que está crescendo de furto e pequenos assaltos. Nós temos no Distrito Federal hoje a maior população de rua do Brasil proporcionalmente. Tem 3 mil pessoas na rua no Distrito Federal. Qual é a política atual? Criou os centros POP. Tem um aqui do lado, inclusive. Pois é, criou os centros POP, banho, alimentação e tal, mas não trata da questão central. Não adianta você criar casa de apoio para a população de rua sem compreender por que aquela pessoa está na rua e tentar tirar ela da rua. Boa parte das pessoas que estão na rua tem casa, tem família, são pessoas, não é morador de rua, é gente que está em situação de rua, por problema de saúde mental, por problema de dependência química, por uma série de problemas. Se você não tem uma equipe multidisciplinar, eu já fui secretário de assistência social, para tirar a pessoa da rua, esse problema continua. E aí, ao estar na rua, deriva para uma série de outros problemas. Aí gera insegurança, gera assalto, gera furto, roubo de cabo de cobre, que está acontecendo muito. Então, essa é uma outra questão que nós temos que enfrentar. E terceiro, tem uma outra questão que é muito importante enfrentar aqui. Primeiro, tem que voltar com o policiamento comunitário, como já teve, tem que ter ali a dupla que andava nas quadras, tinha o batalhão escolar, que ficava na porta da escola, não é dentro da escola, mas que dava suporte às escolas. E nós temos que tratar de uma questão que é uma questão do Brasil, mas que se manifesta aqui também. Nós temos a cada 15 dias uma mulher assassinada no Distrito Federal, feminicídio crescente. E nós temos que tratar isso com inteligência, com planejamento. O agressor, quase sempre, ele vem numa escalada, ele é reincidente, ele vem numa escalada, ele não mata na primeira agressão, e aí com inteligência, com planejamento, a gente consegue enfrentar isso também. Então essas questões são centrais, dá para resolver o problema. O problema aqui ainda não é, como você falou, não está no nível de outros estados. Nós temos aqui uma das melhores polícias civis do Brasil, nós temos uma das melhores polícias militares do Brasil. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal, comparada com outras unidades da Federação, ela é muito superior, muito. Nós somos hoje o 2º ou 3º lugar em CVLI, crimes violentos letais intencionais, que são homicídios. Nós somos 2º ou 3º, veja. Então nós estamos ali na parte de cima, mostrando que a situação aqui não está tão ruim. Então é possível enfrentar e é possível resolver. Você falou sobre grilagem e a gente vai ter uma pergunta agora sobre sustentabilidade para honrar o compromisso com a faculdade. Sim. Às vezes o DF parece que vive um impasse. A cidade cresce e pressiona o cerrado, mas ao mesmo tempo está se tornando muito caro morar aqui. Você tem regiões como 26 de setembro, ou 26 de setembro, Vicente Pires, que pressionam nascentes, a Floresta Nacional, e geram, ao mesmo tempo, famílias são empurradas às vezes para longe, às vezes até para fora de Brasília, porque não tem condição financeira de pagar para morar aqui. Como quebrar essa lógica, onde alguns pressionam o cerrado, pressionam a parte natural, a biodiversidade desse pequeno quadradinho que a gente mora, e em contrapartida muita gente não consegue mais morar aqui? O problema é que quando você pega o Distrito Federal, qual é a principal atividade econômica do Distrito Federal hoje? Vocês sabem? Serviços? Não. Segue sendo o mercado imobiliário, a construção civil e a especulação imobiliária. Se você listar aí os mais ricos da cidade, todos eles são metidos com especulação imobiliária. O principal vetor de desenvolvimento da cidade continua sendo o mercado imobiliário.
É por isso que eles querem botar 117 mil pessoas, uma nova cidade no Tororó. É por isso que eles querem colocar mais 10 unidades habitacionais em Braslândia. É por isso que agora, na revisão do PEDOT, do Plano de Desenvolvimento do Ordenamento Territorial daqui, eles pegaram a área do Biotic, que era uma área para ser um parque tecnológico, um centro de inovação, e na revisão do plano autorizaram a construção de unidades residenciais dentro do parque tecnológico. Então veja, o que move a cidade ainda é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é importante? É muito. A construção civil emprega hoje em torno de 80 mil pessoas no Distrito Federal. Mas esse não pode ser o único vetor e o principal vetor de desenvolvimento. Isso é o principal vetor de desenvolvimento. Desde que o Juscelino chegou aqui, estão construindo a cidade, não pararam de construir até hoje. Aumenta, foi projetada para 500 mil pessoas e hoje tem 3 milhões. Então veja, e não parou de crescer a cidade. Então veja, nós temos hoje ausência de planejamento urbano. A Terra Cap, que era para ser um instrumento de planejamento urbano, virou uma central de especulação imobiliária, que alimenta a especulação imobiliária. Então nós temos que ter planejamento urbano, porque a questão da sustentabilidade do meio ambiente é porque ela não aguenta o crescimento. Você pega a CAESB, ela foi criada por uma população, a população triplicou. Então você pega as tubulações, quem está poluindo boa parte dos rios aqui, em todas as cidades também, eu fui no Belchior, eu fui no Gama, no Parque da Prainha, que tem um rio que corre lá, estão sendo poluídos pela CAESB, que não dá conta de tratar o esgoto da cidade, porque a infraestrutura da CAESB está ultrapassada. Então veja, é o crescimento desordenado que pressiona o meio ambiente aqui. Então precisa mudar isso. E a cidade precisa ter um outro vetor de desenvolvimento. Eu estou convencido, nós temos aqui o maior percentual de mestres, doutores, PhDs per capita do Brasil. Nós temos grandes universidades como essa, como a UNB, como várias outras. Nós somos hub da aviação nacional, nós estamos no centro do Brasil, nós conseguimos atrair cérebros para cá. Eu estou convencido de que aqui pode virar um polo de inovação, pode virar um polo da indústria do século XXI, que não é mais chaminé e fumaça, é tecnologia, é sustentabilidade, é inovação, aproveitando inclusive as vantagens estratégicas que a gente tem no Cerrado. Agora, para isso precisa ter projeto, só que o projeto de hoje é só reproduzir o projeto do passado, que é o mercado imobiliário. Então cresce, cresce, cresce e de forma desordenada, inclusive incentivando a grilagem. Sim. Por fim, tem uma outra coisa que você falou que está acontecendo, que é o quê? Que é a gentrificação. Porque o que está acontecendo? Por exemplo, em Vicente Pires. As pessoas foram para Vicente Pires há 25, 30 anos atrás, quando não tinha nada. Aí o Estado foi e botou infraestrutura urbana. O que o Estado está fazendo agora? Querendo cobrar 200, 300 mil de funcionários públicos com salário médio para baixo, que foram para lá 25 anos, morar num lugar que não tinha saneamento, não tinha nada, o Estado chegou e botou infraestrutura. Agora o Estado quer cobrar 300 mil para regularizar. O que acontece? E está ameaçando o seguinte, quem não pagar, que eles vão tomar o terreno e a casa. O que está acontecendo? Quando não tinha nada, deixava o povo lá. Depois que chega a infraestrutura e valoriza, cobra o valor lá em cima para expulsar a pobreza de Vicente Pires a serviço da especulação imobiliária. Isso não é razoável. Isso tudo tem impacto no meio ambiente, na sustentabilidade da cidade. Entendi. O senhor foi presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que fomenta a indústria no país. Você acredita que é viável para o DF, com uma taxa de desemprego que chega a ser mais do que o dobro da média nacional, em torno de 14,7%, superar esses índices através da indústria? Mesmo tendo em vista que a capital tem aí algumas limitações legais, né, sobre indústrias de alto impacto, químicas, etc. Mas é possível, é viável uma expansão, um desenvolvimento industrial? Não no modelo tradicional de indústria. Veja, aqui no Distrito Federal tem uma indústria chamada Panebras. Ela ficava no Gama e agora está no Polo Industrial JK. Ela exporta 400 toneladas de pão de queijo, croissant e pão francês por mês. 280 toneladas para os Estados Unidos. Acabou de investir 80 milhões no Polo Industrial JK, numa planta própria. Por que ela está crescendo tanto? Ela tem um centro de P&D de tecnologia e inovação.
Quando eles começaram a exportar para os Estados Unidos, o produto deles ficou uma semana parado no aeroporto dos Estados Unidos. A FDA trancou o produto e aí depois de uma semana eles voltaram lá para entender por que a FDA tinha segurado o produto. Aí eles falaram que estavam querendo descobrir como é que eles mascaravam o bromato no pão. Aí eles falaram, não, nosso pão não tem bromato. Tecnologia, inovação. Dentro da UNB surgiu uma empresa chamada Criotech de biofertilizantes que criou a Arbolina, que é um biofertilizante que está aumentando a produtividade da soja em 9% e do café em 18%. Uma empresa que surgiu no quintal da mãe de um professor do departamento de Química. Hoje é uma gigante exportando para o Canadá, para os Estados Unidos, para toda a Europa e empregando muita gente. É uma empresa, uma indústria que surgiu com base em inovação. Então eu acredito que esse caminho é o nosso. Tem uma cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Santa Rita de Sapucaí, que faz o hackathon lá. Uma cidade pequena, 15, 20 mil habitantes. Começou a fazer um evento de inovação. Hoje tem mais de 150 empresas de tecnologia em volta da cidade e nas cidades vizinhas. Quer dizer, nós precisamos ter um projeto para criar, através da inovação, um polo aqui. Eu sou muito convencido de que nós podemos virar uma espécie de Planalto do Silício, com inovação. Nós temos o mais importante a gente tem, que é capital humano. É o mais difícil, nós temos capital humano abundante. Agora precisa ter projeto para que isso possa se transformar em vetor de desenvolvimento. Agora, dando uma puxada para o que eu acho que também seria importante a gente conversar, sobre a questão eleitoral. Igual você mesmo falou, na última eleição para governo, a esquerda tomou um cacete aqui, né? Perdeu em primeiro turno, não teve nem o segundo turno. Como fica o cenário da esquerda agora? Que tem você e o Grais, foi até uma pergunta que a gente fez para ele quando ele veio aqui, tem você e o Grais. Vocês acham que a esquerda tem que se unir para poder chegar mais forte e pleitear um segundo turno? E alguém, você ou o Grais, tem que abrir mão da candidatura para apoiar outro? Ou que vocês dois vão mesmo disputar? Só um adendo, em 2022 o seu partido lançou o Rafael Parente para governo e ele acabou desistindo antes do prazo, depois do prazo das coligações, o PSB acabou ficando sem chapa para o GDF. Existe essa possibilidade de negociação ou a sua candidatura vai até o fim? Eu vou até o fim. Veja, a gente hoje tem uma diferença. E a diferença não é o Capelli ou o Leandro. A diferença que a gente tem é qual é a natureza da chapa para ganhar as eleições do Distrito Federal. Eles defendem uma chapa de esquerda. E eu estou convencido que chapa de esquerda não ganha eleição no Distrito Federal. Nós estamos no centro-oeste do Brasil. Aqui na eleição passada, no primeiro turno, Lula teve 38% dos votos. No segundo turno, teve 42% dos votos. Está claro que nós precisamos montar uma frente ampla, puxando pedaços do centro, puxando até pedaços da centro-direita, que não apoiam o Bolsonaro e também fazem oposição a Ibanez Celina. Então a natureza da nossa diferença é essa. Tem gente que quer montar uma chapa só de esquerda e eu estou vendo na rua, chapa de esquerda não ganha eleição no Distrito Federal. E eu não quero marcar posição. Eu entrei para a gente ganhar a eleição. É por isso que eu vou até o final e estou trabalhando para construir uma frente ampla, com setores de centro e até mesmo centro-direita que fazem oposição ao governo Ibanez Celina Leão. Então você crava que a sua eleição ela é mais voltada para a proposta do que para a ideologia? Com certeza. Veja, quando eu comecei a caminhar nas cidades, em janeiro do ano passado, estou há 17 meses andando, morando uma semana em cada cidade, as pessoas diziam, não adianta, porque o Distrito Federal foi para a direita. Sabe o que eu estou vendo na prática? Que isso não existe. Você tem um núcleo de direita, você tem um núcleo de esquerda, e você tem no meio o povo que não quer saber de direita nem de esquerda. O povo quer soluções concretas para os seus problemas objetivos. O cidadão que chega na UPA às 7 horas da noite e não encontra médico, ele não quer saber se o médico é de direita ou de esquerda, ele quer que tenha médico. O cidadão que chega numa UPA e vê que, como eu vi no Paranoá, não tinha fio de sutura para dar ponto numa senhora que chegou lá com o braço cortado, aberto, ela não quer saber se o fio de sutura é de direita ou de esquerda, ela quer o fio de sutura para costurar o braço dela. Veja, uma mãe que quer sair para trabalhar e não tem com quem deixar o filho, ela não quer saber, ela quer uma escola de horário integral ou educação infantil, creche,
que atenda e permita a ela trabalhar com tranquilidade. Então, esse é o nosso desafio, é discutir o Distrito Federal real, entendeu? Veja, nós estamos pagando por ano, além da passagem 5,50 ou 3,80, nós estamos pagando de subsídio para as empresas de ônibus por ano 2 bilhões e 500 milhões de reais. São mais de 200 milhões de reais por mês. Quando esse governo assumiu, o subsídio no ano era 630, 640 milhões. Para pagar o quê? As gratuidades. Para pagar idoso, estudante, 630, 640. Chegou agora a 2 bilhões e 500 milhões, gente. Para onde está indo esse dinheiro? Isso é uma caixa preta, é um absurdo. O quilômetro do metrô custa em torno de 100 a 120 milhões de reais. Com 2 bilhões e meio, dá para construir, na pior das hipóteses, de 15 a 18 quilômetros de metrô por ano. Já era para ter metrô para o Gama, para Santa Maria, para o Recanto. Interligar o DF inteiro. Já era para ter metrô para a Asa Norte, que não tem, que parou. E se não fosse construir metrô, com esse valor que está sendo pago, já era para ser tarifa zero todo dia. Não é só nos domingos, não. Então, veja, as pessoas querem que a gente apresente soluções concretas para os problemas concretos. Não é razoável, como eu vi, uma pessoa de Braslândia levar 2 horas para chegar no plano, para ir, e 2 horas para voltar, levar 4, 5 horas por dia. Por que não tem um expresso, um BRT pela 080, saindo de Braslândia direto para a rodoviária do plano? Não tem. Por que não tem? Tivesse uma ligação do metrô para fazer uma baldeação ali em Taguatinga, ali na Praça do Relógio, e fosse até pro plano, já melhoraria a vida. Sim. Eu sou de Braslândia. Sim, olha aí. Minha mãe, eu morava... Eu peguei ônibus lá. Na 2 Sul, Eu pegou peguei 403, 402, Peguei 404. todos eles. Eu peguei o ônibus que sai pela DF 430 e peguei o ônibus que sai pela 080. Os ônibus em Braslândia, eu andei de ônibus lá uma semana. Eles ficam 20, 30 minutos rodando dentro de Braslândia, desce para o INCRA 8, sobe, rodando antes de sair. Se pegar o 420 ali, aí se você traz de Ceilândia, se você der sorte, ele sai pela 430, pega a estrutural e vai para o plano. Mas se você não der sorte, ele pega pela 080, vai bater na EPTG. É a volta ao mundo. A pessoa chega aqui horas no plano, né? Então, isso nós precisamos apresentar proposta concreta para resolver esses problemas. Esse é o debate que tem que fazer. Se a gente for fazer o debate ideológico, a gente vai ficar falando para a bolha e não vai resolver o problema concreto das pessoas. Você até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, mas eu queria só fazer uma recapitulação. Nessa possibilidade de frente ampla, o ex-governador Arruda tem espaço? Não. O Arruda é candidato pelo PSD. Sim, levando em consideração que ele não pode vir a não ser candidato, ele teria esse espaço de articulação com você? Ele é candidato a governador, o PSD, e se ele não for candidato, ele vai ter um candidato. Eu respeito o Arruda, tenho defendido publicamente o direito dele ser candidato, porque ele já está há 14 anos fora, tenho uma relação amistosa com ele, e entendendo que o nosso adversário central não é ele, o adversário central é o governo que está aí hoje. O governo que está aí hoje, comandado por Ibarez e Celina, que quebrou o BRB, esse governo que faliu, o orçamento do Distrito Federal, é o governo que está matando as pessoas na fila da saúde, é o governo que quebrou a educação, que está metido em escândalo no transporte com 2,5 bi de subsídio. Esse governo que é o nosso adversário, não é o Arruda. E sobre o transporte, o que você acha sobre a privatização da rodoviária? Veja, o que mudou na rodoviária? Veja, as pessoas falam, eu ouço muito, que melhorou a limpeza, que melhorou a segurança, certo? Agora, eu também ando de ônibus e vou para a rodoviária. Você viu como as escadas rolantes agora estão funcionando, né? Mas são as mesmas escadas rolantes de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Eles não mudaram nem a escada rolante. Eles passaram a arrecadar, nem a escada rolante eles mudaram, de vez em quando ainda quebra. Agora veja, o Estado não tinha capacidade de varrer a rodoviária e de botar segurança e de botar a escada rolante para funcionar? Agora veja, de privatizar os estacionamentos, cobrando absurdo pelos estacionamentos que eram públicos. Aqueles estacionamentos sempre foram públicos e eles cobrando um absurdo. Então veja, eu acho que ali tem que auditar para ver o que está acontecendo. A empresa que assumiu, ela assumiu o compromisso de investimento, está fazendo esses investimentos. Como é que é isso?
temos que ouvir os comerciantes da rodoviária, porque a informação que eu tenho é que eles estão querendo multiplicar por muitas vezes o preço do metro quadrado na rodoviária, para expulsar a gente que está ali há 20, 30 anos, para botar grandes empresas. Então, que modelo é esse? Será que a Viçosa vai acabar? Pois é, então nós temos que discutir esse modelo, né? Isso vale para tudo. Por exemplo, a Neo Energia, se continuar entregando a qualidade do serviço que a Neo Energia está entregando, tem que restatizar a Neo Energia. Voltar a SEB. Voltar a SEB, porque, veja, a Neo Energia comprou a SEB por 2 bilhões. Está lucrando mais que isso. E cadê os investimentos que ela tinha que fazer que não fez? E reestatizar serviço público, serviço que é monopólio do Estado, não seria novidade nenhuma no mundo. A França reestatizou todo o serviço de distribuição de energia. Na Alemanha, boa parte do serviço foi reestatizado. Hamburgo reestatizou tudo. Na Inglaterra estão reestatizando. Por quê? Porque é simples, o serviço que é monopólio não tem concorrente, né? Você não pode escolher, não quero o poste da Neo Energia, me dá outro poste. Não tem concorrente. Serviço que é monopólio, quando você privatiza, eles querem o quê? Maximizar lucro. O que eles fazem? Reduzem investimento. Então as empresas hoje que estão no Polo JK reclamam que toda hora está faltando energia no Polo JK. Águas Claras, toda semana tem um condomínio que fica no escuro. Então a Neo Energia está entregando um serviço hoje de péssima qualidade. Inclusive eu tenho um processo contra eles. Então veja, se eles não reverterem isso, se eles não fizerem os investimentos necessários, tem que restatizar, não tem jeito. Hoje, pelos resultados que ela entrega hoje, seria viável já uma reestatização? Creio que sim. E assim, esse governo flerta muito com a questão de privatizações, né? Ele privatizou a SEB, ele privatizou a rodoviária, ele sempre fala na privatização da Capel. Quer privatizar o metrô, quer privatizar o metrô. O metrô, o Capel está fora de agenda. Fora da agenda, veja, o metrô era para estar rodando com 25 carros. Sim, o metrô está rodando com 13, 14, 15 carros. Hoje eu vi uma cena no metrô, de um filme, o metrô rodando em curso, com uma das portas abertas. O metrô está absolutamente sucateado. Eu ando de metrô também. O metrô, o ar-condicionado não funciona, tem poucos carros, toda hora quebra. Eu, na semana passada no Guará, saí do metrô, na estação central do Guará, o metrô estava gratuito. Sabe por quê? Porque só tinha uma funcionária. Quando eu saí do metrô, ela me reconheceu, veio falar comigo, aí ela me explicou o que estava acontecendo. Só tinha um servidor na saída do metrô do Guará. Quando tem um servidor, ou ele fica na bilheteria, ou ele fica na catraca para eventual problema orientando as pessoas. Qual a orientação da direção do metrô? Quando só tiver um servidor, libera a catraca. Ela estava na catraca com o cartão liberando todo mundo. Quer dizer, não tem servidor, não tem manutenção, não tem investimento. É um absurdo, sem falar que o metrô está parado, sem expansão, né? Estão saindo agora 2 novas estações em Samambaia, que é PAC, governo federal. O senhor já disse ser a favor de uma possível tarifa zero no transporte público. Tem um prazo que dá para a gente estipular que isso seja perfeitamente implantado? Veja, prazo eu ainda não tenho, mas é viável, né? Nós estamos, inclusive, com uma equipe estudando, porque o ônibus elétrico, ele reduz a tarifa técnica para 20% do que é hoje. Então, se a gente implanta um ônibus elétrico custa em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 cada um, com 2,5 bi de subsídio para as empresas, a gente compra 2 frotas de ônibus inteira por ano no Distrito Federal. O ônibus elétrico, ele reduz muito a tarifa técnica, ele viabiliza a tarifa zero, sobrando, inclusive, recursos para a gente fazer a expansão do transporte sobre trilho. Veja, esse modelo de cidade, em que todo mundo sai das cidades, satélites, vem para o plano trabalhar e volta, ele é insustentável. Não adianta, pode abrir mais avenida que quiser, viaduto, vai parar tudo de novo, porque é insustentável esse modelo. Então nós temos que ter transporte sobre trilho e nós temos que criar outros eixos, outros polos de desenvolvimento que desconcentrem a lógica da cidade. Por exemplo, o Centrade, tem que abrir o Centrade, tem que botar ele para funcionar em Taguatinga. Lá são 16 prédios.
182 mil metros quadrados de área construída abandonada há 11 anos. Lá está pronto para trabalhar com pequenos reparos, mas a grande estrutura está pronta. Dá para a gente colocar lá 15 mil servidores, todas as secretarias. Por que não vai para lá? Sabe por que não vai para lá? Porque nós estamos pagando 150 milhões de anos de aluguel em prédios privados aqui do Distrito Federal para colocar o governo. Dos 150 milhões, 90 milhões é para uma pessoa só. Então, por isso que o Ibanez assumiu, dizendo que em 6 meses ia para o Centrade, depois se compôs com os empresários donos dos prédios e não foi para o Centrade. Nós temos que ir para o Centrade. O Centrade cria um novo eixo de desenvolvimento. Ele valoriza Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Águas Claras, Vicente Pires, Sol Nascente, toda aquela região. Você mexe no fluxo, no trânsito da cidade. Você cria um outro eixo de desenvolvimento. Assim como a gente tem que fazer com um polo de inovação nas cidades. Nós temos que desconcentrar. Esse modelo de 3 milhões mais o entorno, vir para cá todo dia e voltar, é insustentável. Nós temos que desconcentrar a cidade. Essa é uma pergunta que eu tinha. Como o governador Capelli trabalharia a questão do entorno? Região de desenvolvimento do entorno. Tem que trabalhar de forma integrada com o governo de Goiás e com o governo federal, né? Porque nós somos aqui você tem uma cidade que ela transborda do Distrito Federal. Sim. Né? Então nós temos que trabalhar de forma integrada em todos os serviços. Na saúde. Você sabe o que está acontecendo? Quando eu comecei a caminhar e o pessoal falava da saúde, dizia que o problema da saúde no DF era que o entorno vinha para cá. E aí pressionava o sistema de saúde do DF. Sabe o que está acontecendo agora? Inverteu. O povo do Gama, de Santa Maria, está indo para Novo Gama, está indo para Céu Azul, está indo para Valparaíso, está indo até para Lusiânia. Tá pressionando o sistema. O pessoal de Braslândia está indo para Águas Lindas. Porque lá está funcionando melhor do que aqui. Então, veja, se antes a gente cobrava do governo de Goiás que eles tinham que ter um fundo de compensação, porque a gente... Agora, talvez, a gente tenha que mandar para lá. Então, veja, nós temos que trabalhar de forma integrada. Ontem, que eu estava de manhã cedinho, 5 da manhã no BRT de Santa Maria, você chega no BRT de Santa Maria às 5 da manhã, tem um monte de gente do entorno que pega um ônibus para o BRT de Santa Maria para depois pegar o BRT para vir. Então nós estamos integrados numa região. Né? Águas Lindas agora está anunciando um investimento chinês que pode mudar a cidade. Isso vai rebater aqui? Claro que vai. Então nós temos que ter planejamento integrado, fortalecer a rede, enfim, toda a lógica da rede. Né? Hoje não tem nada. Hoje cria um secretário do entorno que é mais um cabidão de emprego, não tem projeto. E sobre Infelizmente. composição de governo? Chegou dia da eleição, Capelli eleito, certo? Como vai ficar a sua questão e até a articulação com os outros deputados distritais? Porque a gente sabe que aqui no DF não tem muitos distritais do campo progressista, do campo da esquerda. Como você lidaria com isso? Eu estou muito convencido de que a gente vai conseguir ampliar as bancadas do campo progressista democrático nessa eleição. Porque essa Câmara Distrital que está aí está muito ruim, né? E circulou essa semana, inclusive, que na delação do Paulo Henrique pode ter novidade, né? 12 ou 15 deputados distritais envolvidos no escândalo do Master. Então isso pode levar a uma renovação. Agora veja, o relacionamento com a Câmara, isso existe em todos os governos do mundo, faz parte da política. A questão é em que parâmetros você vai estabelecer relação com a Câmara. Por exemplo, o Distrito Federal tem uma coisa que só existe aqui, que é o quê? Que é governo sem prefeitura. Uhum. Você tem cidades como Samambaia, com 215, 220 mil habitantes, sem prefeitura. Samambaia, com a população que tem, estaria entre as 150 maiores cidades do Brasil. E não tem prefeito. Aí você vai falar, Ceilândia tem mais de 300 mil. Aí você fala, mas tem administrador regional. Tem? Não tem. Porque, veja, eles transformaram, na lógica de composição com a Câmara, eles entregaram as administrações regionais para os deputados distritais. E as administrações viraram extensão do gabinete dos deputados. Virou um cabidaço de emprego. Sem poder para resolver nada, sem orçamento, sem capacidade de cuidar da zeladoria da cidade. Nós temos que mudar isso. Eu defendo ter administração profissional, com orçamento,
com uma parte do orçamento, inclusive, participativo, para que a comunidade da cidade possa decidir quais são as prioridades. Nós temos que ter nas administrações capacidade operacional básica. O administrador não pode depender de tudo da Nova Cap. Veja, ele quer pintar uma praça, ele quer reformar um balanço, ele quer cortar uma grama, ele tem que defender a Nova Cap, ele tem que ter infraestrutura básica de zeladoria da cidade. Obras mais estruturantes, tudo bem, o governo central faz, mas é preciso ter administração de fato, porque senão você tem uma anomalia, você tem um governo, cidades gigantescas e sem um prefeito, um administrador. O que eu estou fazendo nas cidades uma semana, todo mês, o administrador tem que fazer todo dia. Ele tem que ir na UPA, ele tem que ir na UBS, ele tem que ir no hospital, ele tem que ir na escola, ele tem que articular a rede de serviços públicos e a rede social da cidade para ver o que está funcionando. Ele tem que ser os olhos, os braços, os ouvidos do governador na cidade. Hoje tem administrador que nem mora na cidade que administra. Como é que faz, né? Então isso nós temos que mudar. Talvez não é o problema, seja a questão da autonomia mesmo, né? Porque, igual você falou, a administração é um puxadinho que o distrital tem ali quando ele ganha a eleição. Então, como não tem autonomia e não tem um recurso próprio para eles fazerem pequenas obras, igual você falou, ele virou nada acontece. ouvidor de luxo. E depende de tudo de alguém para fazer alguma coisa. Veja a situação do balneário lá em Braslândia. Lá era um lugar histórico, meu pai falava que nadava lá era o lugar... Como é que está o balneário hoje em Braslândia? Sucateado. Completamente abandonado. Aquilo é um absurdo, né? Como é que tá daquele tamanho? Como é que está o Braslândia? Ruim. Aquela obra que não termina nunca. O Parque Veredinha, daquele tamanho, tanto de atividade que não podia rolar lá. O hospital está há quase 10 anos sem ortopedista, como é que faz? Então, isso o administrador tinha que estar ali, ó, em cima. O Lago Veredinha estava completamente apagado, eu denunciei, eles acenderam o poste. Então, veja, isso é coisa que o administrador tinha que estar fazendo ali, ó, todo dia, entendeu? O batalhão de Braslândia está até hoje num prédio alugado. Foi anunciada a reforma do batalhão da Polícia Militar lá e está abandonado. Então, cadê o administrador, né? Eu falo porque eu conheço, eu fui a tudo. É por isso que eu vou para as cidades, porque eu vou a tudo. Você falou do Bosque. Você pode me perguntar de qualquer cidade, que eu vou te dizer como é que tá, porque eu vou a tudo. Você falou do Bosque de São Sebastião, eu moro ali perto e é exatamente. Em São Sebastião, eu dormi na Vila do Boa. Foi o pior lugar que eu encontrei para pegar transporte público ou ônibus aqui no Distrito Federal. Porque eu dormi uma noite na Vila do Boa, eu tive que andar mais de quilômetros para chegar no ponto de ônibus para pegar um ônibus. Eu dormi na Vila do Boa, eu tive no Morro da Cruz, eu tive no Capão Comprido. No Capão Comprido tem criança brincando em cima de vala negra, de esgoto a céu aberto no Capão Comprido. Eu tive na Vila Green. Então eu andei em tudo, e é isso que faz diferença. Morro do Macaco, na Samambaia. No Morro do Macaco, eu dormi no Morro do Macaco, numa casa de 2 cômodos, embaixo do Linhão de Furnas. Morro do Sabão e do Macaco, um do lado do outro. Eu dormi no Morro do Macaco uma noite, numa casa de 2 cômodos. O banheiro não tinha porta, era uma cortina, eu dormi lá. Em cima do Leão, a casa que eu dormi lá, o morador me disse que quando chove a casa inteira dá choque. Entendeu? Então... Uma coisa inacreditável, né? Ainda mais pra capital, né? Cidade da vanguarda, do futuro. Sim. Falando sobre isso, assim, Capelli eleito governador, qual a sua prioridade? Assim, os primeiros 100 dias de governo, aonde você quer o que esperar? O que esperar do Capelli? Veja, primeiro não é a minha prioridade, é a prioridade da população, né? A prioridade da população hoje é saúde, porque vive um colapso a saúde, né? E tem muito dinheiro, então nós precisamos enfrentar. Eu, governador, eu vou estar todo dia nos primeiros dias, dentro de uma UPA, dentro do hospital, dentro da secretaria, nós temos que resolver. Nós temos que ter um mutirão para zerar a fila de cirurgia. Tem que ter um planejamento. Nós temos que ter um mutirão para zerar consultas, a fila de consultas e exames com especialistas. Não é possível. Eu fico imaginando o seguinte, o cara é governador, aí ele foi dormir, ele acordou, ele sabe que tem 40 mil pessoas na fila de cirurgia que vão morrer. Como é que ele vai dormir? Não toma uma providência, não toma uma atitude. Então, primeiro nós temos que enfrentar a saúde. Segundo, veja, não é razoável a gente ter no Distrito Federal, na capital do Brasil, com o orçamento que a gente tem, gente vivendo sem saneamento básico.
Então, veja, nós temos que fazer, eu defendo fazer contratação emergencial de tudo no primeiro mês para acabar com a situação do Morro da Cruz, para acabar com a situação do Capão Comprido, para acabar com a situação da Vila do Boa, para acabar com a situação da Vila Green, para acabar com a situação da Santa Luzia, para acabar com a situação da Vila dos Carroceiros em Santa Maria. Então, veja, na capital do Brasil não pode ter gente vivendo sem o básico, saneamento básico, infraestrutura básica. Então, essas são questões que nós temos que enfrentar nos primeiros dias, né? Nós temos que reunir com os professores, montar um planejamento e saber o seguinte: no primeiro ano de governo, quando acabar o ano, nós queremos estar onde no IDEB? Nós queremos estar onde no horário integral? Vamos estabelecer uma meta. Hoje não tem projeto. Qual é o projeto para a educação? Não existe. Então nós temos que ter projeto, né? A gente vai agora partir para um bate-bola, um jogo rápido, e se você puder responder com uma ou duas palavras, a gente agradece. Socialismo. Eu acho que é um horizonte que faz a gente caminhar para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais igualitária. Ibanez Rocha e Celina Leão. Nota 0. Capitalismo. Se for para todo mundo, tudo bem. Rodrigo Hollenberg. É um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito e é hoje um ótimo deputado federal. IGSDF. Oi? IGSDF. Vamos acabar, vamos fechar. CLDF. Tem que respeitar, é a casa do parlamento ali. Quem está ali foi eleito pelo povo. E nós temos que respeitar as escolhas do povo e saber se relacionar com a Câmara. Um livro. Um livro? Um livro. Veja, eu leio bastante. E quando eu falo livro, eu falo sempre o último que eu li. O último que eu li foi o Escravidão 3, do Laurentino, que fala muito sobre o Brasil, né? 350 anos de escravidão, explica muito como a gente chegou nessa situação. Então, como foi o último, tem dois que eu estou, na verdade, estou lendo o outro, do Bruno, é um que eu gosto muito também, do Bruno Carrasa, da Fundação Dom Cabral, que eu recomendo até para todo mundo, para entender o Brasil, que é O País dos Privilégios, os velhos e os novos donos do poder, que mostra como também as corporações se apoderaram e privatizaram o Estado por dentro. Uma personalidade política. Qualquer uma, pode ser de fora, de qualquer lugar. Eu vou ficar com Lula. Lula? Posso ficar com ele? Não? Claro, com certeza. E alguém para tirar da política, se você pudesse remover, que hoje está. Pode ser uma família? Pode. Claro que pode. A família Bolsonaro fez muito mal ao Brasil. Uma frase. Uma frase? Pode ser uma meta, algo que você sempre pense quando vai tomar uma decisão. Veja, eu vou ficar com o binômio que me conduziu durante a intervenção: firmeza e equilíbrio. Tudo bem. Assim a gente encerra mais um episódio do De Frente para o Futuro. Nosso agradecimento à Universidade pelo espaço, à Icon Iluminação por todo esse projeto e ao nosso convidado pela presença e pela conversa. Capelli, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ceder seu tempo, e a gente queria que você deixasse um recado final para quem nos acompanhou até agora. Eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que para mim foi uma alegria estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, o debate. Eu estou doido para que cheguem os debates, eu queria debater todo dia, 3 vezes por dia, porque eu conheço o Distrito Federal, e dizer para as pessoas que a política está muito complicada, toda hora confusão para todo lado, mas que as pessoas não percam a fé, não percam a esperança de que é possível
através da política, a gente fazer grandes transformações. E aqui no Distrito Federal, nós temos que retomar o espírito que fundou essa cidade, o espírito de Juscelino. Juscelino teve coragem de fundar uma cidade do meio do nada. Todo mundo dizia para ele, vai dar errado, o Lago Paranoá não vai encher, é uma loucura. Ele teve coragem de fazer e teve coragem e ousadia de fazer e de inspirar a Brasília e o Brasil. Nós precisamos retomar projetos grandes. Brasília não nasceu para ser uma cidade, para ser mais uma, ela nasceu para inspirar o Brasil. Como dizia Norberto Bobbio, a democracia vive de participação. É por isso que essa conversa não termina aqui. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, porque vamos seguir ouvindo os nomes que estão debatendo o futuro do Distrito Federal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até mais. Até.